Feita essa breve introdução, vamos falar um pouquinho do interior da máquina. A máquina Intel Xeon Phi, isso aqui é um chip, tá? Que vai estar numa placa. Na placa, além desse chip, tem mais a memória e mais outras coisas. Tá? Mas isso aqui é o processador Xeon Phi. Ele, se você observar, ele é uma rede. Tá? Você tem um monte de processadores, tá? E uma rede de interconexão entre esses processadores em anel. Tá? Então, uma rede de alta velocidade aqui em anel. Ele tem barramento, né? Acesso ao barramento, para você poder fazer comunicação com a máquina host, né? Com a máquina, ele não vai rodar o sistema operacional, apesar que ele, dentro dele tem um Linux, mas ele não é o Linux que você interfaceia com o teclado, né? Que liga a máquina, etc. Tem um Linux da máquina host do lado de fora, e a interface dessa máquina host com a máquina interna é via o PCI Express. A memória, né? A memória dentro da placa Xeon Phi, ela é montada em 8 controladores de memória GDDR5 de 16 canais. Tá? E isso está ligado no barramento PCI Express de segunda geração. Então é uma memória muito rápida. Eu acho que essa é a memória mais rápida que nós estamos tendo disponível no mercado. Tá? Não, eles funcionam como uma máquina SMP. Tá? Então você tem uma memória única e o cache é todo coerente. Eu vou falar sobre isso. Tá? Então é como se fosse uma máquina SMP, só que no lugar de ter um SMP de 4 nós, ele é de 60 cores. Fazer virtualização? Tem, ele tem suporte à virtualização, tem tudo. Roda Linux quase que normal. Tá? Em cada core desse tem Linux quase que normal. Então você implementa vários modelos aqui em cima disso. Voltando na memória aqui, né? Semana retrasada veio um colega meu falar sobre os novos desenvolvimentos de memória, né? Tem a memória tridimensional aí que o nego descobriu um jeito de fazer memória rápida, né? Então nós estamos no limiar de uma mudança drástica em arquiteturas. Tá? A premissa central de todas as arquiteturas da atualidade é que a memória é lenta. Tá certo? Essa é a premissa. Todo mundo, tudo é construído assumindo que a memória é mais lenta que a CPU. Por isso você tem cache, tem essas coisas todas. O nego descobriu um jeito de fazer a memória, no lugar de fazer um barramento que você acessa a memória, eles fizeram um canal que é barato de fazer e você endereça todos os bits da memória de uma vez só. Tá? Então você constrói o processador, no lugar de pôr a memória do lado e fazer um barramento, você põe a memória em cima. Tá? E fura um monte de canal nessa memória. Então você consegue acessar que é tanto de bits de uma vez. Então o canal é rápido e você tem uma largura de banda, né? Quantidade de bits que você acessa de uma vez é uma cacetada. Isso vai mudar drasticamente a sua latência, tá? E o seu throughput da memória. E isso então você começa a pensar se vale a pena ter cache mais. Tá? Mas ainda não aconteceu, mas deve estar para acontecer. Já tem esse dispositivo de memória 3D, você já consegue comprar e etc, etc. Ainda não está generalizado, mas nós estamos num momento de transição que vai ser importante, na minha opinião. Tá? Vai mudar como é que a computação acontece. Mas voltando aqui, essa é das tradicionais, memória tradicional, a mais rápida que tem aí, que é a GDDR5, ligada a 16 canais. Esse barramento em anel, ele provê um diretório de tags distribuído, então você tem cada processador, ele tem como se fosse um TLB, né? O endereço é coerente. Tá? Então você acessa um endereço, esse endereço é único na memória do lado de fora e todos eles têm acesso simultâneo a essa memória. Tá? Então ele cria um mapeamento único de endereços e dá essa visão que todos esses cores compartilham aqueles 8 GB de memória. Tá? E isso é implementado nesse barramento aqui, isso é transparente para o usuário. Para você, simplesmente você tem memória SMP. Tá? E ele faz as transações aqui dentro automaticamente para a gente. Esse barramento é um barramento em anel bidirecional de alta velocidade e a gente não manipula esse anel manualmente, igual era na arquitetura do Cell BE. Eu não sei se vocês conhecem a arquitetura do Cell. O Cell
ele foi um processador desenvolvido pela IBM em consórcio com a Sony e com a Toshiba. E a Sony usou esse processador no PlayStation 3 e a IBM construiu Blades com esse processador também. Eles tinham Blade PowerPC e tinha Blades Cell. E tinha o Blue Gene rolando por fora, correndo por fora dentro da IBM. A IBM resolveu descontinuar e, na verdade, o Cell meio que morreu, mas ele era isso aqui. Tá? A diferença é que aqui, esses cores aqui são cores x86. Tá? No Cell, ele tinha um core, que era um core parecido com um core de verdade, que era o chamado, ele era um PowerPC, tá? E ele tinha mais 8, que era um PowerPC diminuído, SIMD também, que chamava Synergistic Processing Unit, SPE, né? Ligados num barramento em anel de alta velocidade também. Tá? Só que no Cell você tinha que programar o DMA. Então dentro dessa memória, dentro desse processador você tinha uma memória, não era cache, né? Era memória, e você tinha que fazer a transferência de um byte da memória de um processador, de um SPE para o outro. SPE é você que fazia essas transações, você tinha que programar essa transação. Então era bem mais complicado programar o Cell. Aqui cria visão de memória plana, coerente. Tá? E o que tem dentro de cada processador, na verdade, é um cache. Tá? Não é uma memória de verdade. Então aqui não tem dado de verdade, aqui tem uma cópia do dado de verdade, o dado de verdade está na memória do lado de fora. Certo? Esse cache L2, então, voltando que está em cada processador, ele é um cache coerente. Tá? Então se esse core aqui fizer uma atualização numa variável x aqui, essa atualização vai então invalidar a cópia de x nos outros caches. Tá? Fala, ó, então esse x, então se vem cá, aqui fez x igual a 8, né? Aqui tinha um x igual a 4, esse x igual a 4 está descartado, porque o x agora vale 8. Se esse core aqui resolver acessar a variável x, então vai dar um cache miss aqui, ele vai ter que pegar o valor 8 aqui e mover para lá. E isso é feito transparente pelo cache. Tranquilo? E os cores são 61 na última arquitetura deles, de 1.1 GHz, igual eu falei. O core é in order, então todas aquelas premissas, né? A arquitetura tradicional de processadores é baseada, igual eu falei, no princípio que a memória é lenta. Né? Então, se eu tiver que esperar pela memória, eu estou lascado. Tá? Então, ele faz o máximo de execução que ele conseguir fazer para não esperar a memória. Então, você tem instrução, a instrução está na lista, né? A lista de instruções que eu tenho que fazer. Se a instrução que eu tenho que fazer agora, ela está esperando um dado que está na memória, o processador automaticamente pega a próxima instrução. Então, ele não necessariamente executa o seu código na ordem que o programador escreveu as instruções. Tá? Então, é chamado out of order, né? É o CPU out of order. Para poder fazer isso, a unidade de despacho de instrução é complexa. Ele tem que ter um cache de instrução sofisticado, tem que permitir andar nesse cache de qualquer ordem, tem que verificar se tem dependência entre instruções para poder saltar a instrução. Essa parte toda saiu do core. Por isso você fez o core ficar pequenininho, enxuto, e por isso você consegue colocar 61 deles dentro do circuito integrado. Tá certo? A loja de controle para fazer os cores out of order, né, ela é muito grande. Tá? Você tira isso, então o core fica enxuto, vira aquela máquina do George Foreman, né, Lean, Mean, Fat, Reducing, Cooking Machine. Com a capacidade de executar 4 threads, então é o Hyperthreading Plus++, ele tem instruções SIMD de 512 bits e tem 32 registradores nativos, registradores vetoriais, cada um de 512 bits. Tá? São registradores de propósito geral aí. E, finalmente, ele tem recurso de confiabilidade que tem que ter para ser uma máquina confiável. Né? Então, ele tem, por exemplo, paridade no cache L1, ele tem SCC na memória, ele tem CRC para o I/O, então toda transferência em I/O que ele for fazer tem CRC e tem mais opção de recurso de confiabilidade na comunicação, né? Que essa comunicação vai acontecer correta e tal. Então, tem essas coisas na máquina. Então, essa é a visão global do que é o Xeon Phi. Tá? Ele, na verdade, é um cluster que está dentro de um processador.
Olhando um core desse aqui, o que ele é? Eu não vou entrar nos detalhes de tudo que está aqui dentro, mas esse aqui seria um esquemático dele, que eu copiei de alguma publicação da Intel. A arquitetura, então, você tem 60 plus desses cores aqui. Tá? 61 na última instância, mas eu já li em algum lugar 62 também. Eu não sei se é alguma coisa do Hazel, eu não sei. É um core de baixo consumo, in order, e basicamente é uma arquitetura x86. Então ele tem basicamente o mesmo conjunto de instrução que estão ligados no anel. Tá? Eles são ligados num barramento em anel lá. Cada um desses cores tem 2 pipelines. E é por isso que ele tem o hyperthreading de 4. Tá? Então é aquela história, ele tem a hyperthread de 4, pero no múltiplo. Tá? Eles não são 4 quaisquer instruções. Ele tem que ser 2 escalares e 2 vetoriais. Tá? Então, na verdade, não é que são 4 threads, são 2 de 2. Tá? Ele tem um pipeline escalar, capaz de disparar instruções, e um pipeline vetorial, também capaz de disparar 2 instruções. Como esses 2 pipelines são independentes, então você consegue ao todo rodar 4 instruções. Tá? Então você tem um despacho duplo escalar, despacho duplo vetorial. Esse seria o tradicional hyperthreading, né? Então você tem hyperthreading no pipeline escalar, hyperthreading no pipeline vetorial. O pipeline escalar é baseado no Pentium, então tem basicamente o mesmo conjunto de instruções. As operações que ele faz são basicamente as mesmas. O motor do vetorial é um motor SIMD de 512 bits. Então ele é capaz de realizar contas em 512 bits em 4 clocks. Tá? Então ele tem uma latência, ele pode rodar 4 threads por core, ele tem uma latência de 4 clocks por instrução. Agora, essa latência depende de hyperthread, então ele não consegue escalonar 2 instruções em 4 clocks, 2 instruções do mesmo contexto, tá? Porque vai haver, ele compartilha recurso, tá? Então se for 2 instruções do mesmo contexto, ele não consegue disparar 4. Então ele tem que pegar em contexto diferente. Para aí o hyperthreading veio a calhar, tá certo? Dentro do hardware eu sei que essa instrução é de um processo e essa outra instrução é de outro processo. Então ele sabe que não compartilha a memória, que são processos diferentes, então eu consigo escalonar os dois ao mesmo tempo. E ele necessita isso para poder garantir a latência baixa no clock aqui. A latência baixa na memória, na instrução. Tá? E ele tem esse cache L2 512K por core. Então cada core tem um cache L2 512K coerente. Tá? Então se algum core fizer uma invalidação, quer dizer, escreveu numa variável, as outros caches que tiverem essa variável armazenada no cache vão ser apagados. Aqui a arquitetura da memória dele, essa aqui é uma imagem que eu roubei do Knight's Corner. Então essa seria a arquitetura KC, a gente vê que foi a evolução, né? Tá aqui o barramento com os seus cores ligados aqui. No KC ele era em ordem de 16 bits, SIMD, né? O Xeon Phi já é SIMD 512. Mas a ideia da memória é, primeiro, o barramento PCI Express é um barramento de segunda geração, que é vezes 16, né, full duplex. Então ele tem vezes 16 para memória principal para o dispositivo e vezes 16 do dispositivo para a memória primária. Tá? A memória são 8 GB de GDDR5 em 8 controladores com 16 canais. Então a memória é muito rápida. Tá? Cada canal desse consegue colocar 5.5 GB por segundo, consegue transferir 5.5 GB por segundo, o que dá o agregado de 352 GB por segundo, tá? Em todos os controladores. A latência dessa memória é 300 nanosegundos, que é razoável, e tem SCC, tá? Tem código de correção de erro nessa memória, tá? Para garantir acesso muito rápido, então ele põe um código de correção de erro para o caso desse acesso rápido fazer leitura errada na memória. O alinhamento dessa memória, ele é importante, tá? Se o dado estiver desalinhado, ele funciona, tá? Não é igual, ele não é a arquitetura Intel não é alinhada. Só que se o dado estiver alinhado, a transferência é muito mais rápida, tá?
E o alinhamento é baseado no número, tamanho e quantidade de elementos da instrução vetorial que você está acessando. Tá? Então, se você fizer um acesso de 512 bits, esses 512 bits tem que estar alinhados, tá? No limite do tamanho da estrutura que você quer acessar. Então, por exemplo, se você estiver fazendo 64 bytes para um load de 16 vezes 4 bytes, né? Na verdade, se você estiver fazendo uma instrução vetorial que acessa 16 vezes 4 bytes, ou seja, 16 floats, né? Isso dá 512 bits, tá? Então o alinhamento tem que ser em 64 bytes. Tá? Então o seu endereço tem que ser um múltiplo de 64. Tá? Senão, ele vai ter que fazer a leitura da metade, depois a leitura da outra metade. Tá? O cache L2, igual eu já falei, ele é unificado. Isso significa que ele não tem cache de instrução, cache de dados. Tá? É um cache único, 512K bytes, está escrito errado aqui. Ele é 8-way associativo. Então isso aqui já é o top do suprassumo, porque a gente sabe de estudar que acima de 4-ways associativo, o seu ganho já não é tão significativo. Então a turma está gastando aqui fazendo 8-way. Você tem um total de 31 MB de cache L2, tá? Que seria os 62 cores vezes 512K. Né? O acesso, no melhor caso desse clock, é 11 ciclos. Então ele cai, a memória é 300 ciclos. Tá? Esse cache, o acesso ao cache é 11 ciclos. Então, duas ordens de magnitude diferentes, uma ordem de magnitude diferente de tempo aí. Ele consegue fazer 32 requisições simultâneas, né? Consegue ter uma fila de 32 requisições ao cache, tá? E ele faz prefetch em stream por hardware. Tá? Então, essas 32 vai começar a buscar todo mundo por hardware, né? Simultaneamente. Então, o anel, né? O anel que está por trás aqui é controlado sozinho internamente. Você acessa a variável, tá? E ele dispara tudo internamente. E ele é coerente, obviamente, eu já falei sobre isso 200 vezes. E além do cache L2, cada core tem também um cache L1. Na verdade, tem dois cache L1, né? São 32K para cache de instruções e 32K para o cache de dados. Então, o cache L1 não é unificado, também é 8-way set associative em a linha de 64 bytes. Tá? Enquanto a linha típica de cache é 32, do Xeon Phi a linha de 64 bytes. O acesso ao cache L1 de 3 ciclos, então já tem uma queda aqui de outra ordem de magnitude. O dado no L1, um acesso bem mais rápido. E ele consegue fazer 8 requisições pendentes. Tá? E o cache L1 também coerente. Ele usa o protocolo Messer, né, com o protocolo de coerência cache que foi proposto na Universidade de Illinois Urbana-Champaign. Tá? Qual que é o protocolo que ele usa para manter a consistência? Então isso aqui é o que é a memória dele, né? Eu falei o que é processador, o que é a memória. Aqui falar um pouquinho das instruções vetoriais. A Intel, a família de instruções vetoriais da Intel são 3, né? Conjuntos de instruções vetoriais. Tem as instruções SSE, né? As instruções AVX. Essas duas são mais antigas. Essa aqui era a instrução que fazia 2 double ou 4 floats. Isso aqui, na verdade, eu achei que isso aqui era SSX. Essas instruções que foram colocadas lá para computação, processamento gráfico. Então, esse é para os vetores de computação gráfica, né, que eu falei que tem matriz e vetor de computação gráfica, são vetores de tamanho 4. Tá? Por quê? Porque a gente trabalha em geral no mundo 3D, tá? Então no mundo 3D você precisa de 3, e a quarta é para você poder fazer coordenada homogênea, para você poder ter perspectiva e etc. Então, mundo 3D, você tem vetores de tamanho 4. E aqui você tem, curiosamente, né, um vetorzinho de 4 inteiros de ponto flutuante, inteiros não, 4 números de ponto flutuante de precisão simples. Tá? O pixel, né, como o pixel ele é discreto, então se você está um cabelésimo do outro, o ponto não tem dimensão. Então o ponto pode estar um cabelésimo do outro. Mas não importa, né, porque na verdade na hora que você converter esse ponto para um pixel, os dois pontos vão dar no mesmo pixel. Então a precisão em computação gráfica não era muito importante. Tá? É por isso que GPU,
um dos grandes propaganda negativa de GPU, né, que o Cell fazia e agora o Mike faz também, é que a GPU é boa para precisão simples. Se você fizer precisão dupla, ele já não é tão bom assim. Tá? Por quê? Porque para gráfico você não precisa de mais do que a precisão simples. Tá? Só que depois que a NVIDIA viu que a turma estava usando GPU para fazer outras coisas, né, nem porta para o vídeo tem mais. Tá? Então eles também não estão mais preocupados só com precisão simples, não, eles estão fazendo precisão dupla também. Depois a Intel cresceu um pouquinho, né, passou para 8 precisão simples ou 4 precisão dupla. Isso aqui foi para fazer conta gráfica com precisão dupla. Né? Então, esse aqui era a conta gráfica original, depois evoluíram isso aqui para conta gráfica precisão dupla, e agora eles apelaram, né, para vetorial massivo, né, e colocaram as instruções Mike, né, que você pode fazer 8 números de precisão dupla, né, números de pontos flutuantes de precisão dupla, ou 16 números de pontos flutuantes de precisão simples. Tá? Uma operação num atacado, você faz a conta com todos os 16 floats. Tá? Essas duas primeiras aqui não estão disponíveis no Xeon Phi, muito embora são conjunto de instrução da família da Intel. Eu falei, ele é Intel, pero no múltiplo, então essas instruções aqui não estão disponíveis no Mike. Tá? Essas aqui são as instruções vetoriais do Mike. Tá? Aqui um desenho da unidade vetorial. Tá? Só um desenho para a gente ver como é que ele é. Ele tem um decodificador de instrução e 2 pipelines, né? Eu não vou entrar muito no detalhe aqui não. Tá? Essa pipeline, né? Essa aqui é a unidade escalar é igual do Xeon E5. Tá? A unidade vetorial é isso aqui. Ele executa o que é chamado de Intel IMCI. Tá? IMCI é o Initial Many Core Instructions. Tá? Ou Interface, eu não lembro o que é isso. Esse aqui era o conjunto de instruções do Many Core da Intel. Tá? Então eles deram esse nome de INC. Né? Então essa seria a unidade lógica aritmética que executa essas instruções aqui. Tá? Ele é essencialmente, igual eu já falei, um motor de 512 bits, que significa que ele tem 16 ULAs de precisão simples, tá? Então são 16 ULAs de 32 bits, e ele tem também 8 ULAs de 64 bits. Então ele consegue fazer as contas, porque ponto flutuante não é igual ao inteiro, né? Inteiro 16 bits, inteiro 32 bits é a mesma coisa, você só descarta bits, né? Ponto flutuante é complicado, porque ponto flutuante, a representação é aquela representação que você tem um bit do sinal, você tem um expoente, alguns bits para o expoente, e o resto é mantice. Para fazer a operação, você tem que garantir que está normalizada a representação, aquele rolo. Então, ponto flutuante, operação de precisão simples é um pipeline, operação de precisão dupla é outro pipeline diferente. Tá? Dentro do Mike você tem os dois. Na verdade, você tem 16 operadores de ponto flutuante de 32 e tem 8 operadores de ponto flutuante de 64. Então, todos os dois aqui são de 512 bits total. Tá? São dois motores de 512 bits total. Você tem 32 registradores de propósito geral de 512 bits em 4 threads. Tá? Então, esses registradores são divididos em 4 threads, cada thread com 32 registradores. Tá? E você tem 8 bits de máscara. Tá? Esses bits de máscara você pode usar para o que é chamado Predicated Execution. Né? Então, são bits que a instrução executa se o bit estiver setado. Se o bit não estiver setado, não executa. A Intel gosta desse mecanismo aqui, então tem, nesse motor aqui, tem essa instrução predicada. A leitura escrita tem a capacidade de fazer leitura de e para um registrador, né, em um ciclo, de um vetor inteiro, 512 bits, em um ciclo, e um dos operandos pode estar em memória. Tá? Então ele não precisa fazer, ele não é completamente RISC, né, onde todos os operandos têm que estar em registrador para fazer a operação. Um operando pode ser a memória direta. Tá? E ele respeita o padrão I3E754, que é o padrão tradicional de ponto flutuante. Então aqui especifica como é que é o arredondamento, como é que ele faz a conta, a normalização, etc, etc. Então é dentro do padrão 754. Eu não vou ficar entrando no detalhe de como é que é esse padrão, etc, etc. Como eu já disse, são 16 ULAs SP, 8 ULAs SP. A maioria das instruções tem uma latência de 4 ciclos. Tá? É aquele que eu falei lá atrás, né? A instrução executa em 4 ciclos, desde que esteja em thread diferente, etc, etc. Então a maioria das instruções tem o thread de 4 ciclos.
E o throughput em um ciclo, isso significa pipeline. Tá? Então, a instrução gasta 4 ciclos, mas está tudo pipeline, fully pipeline, então você consegue soltar uma instrução por ciclo em throughput. Tá? O load, store, scatter, ele tem latência maior, 7 ciclos, e o convert, shuffle, tem latência maior também, 6 ciclos. Tá? São instruções mais complexas de movimentação de dado. Tá? As instruções vetoriais são despachadas pelo UPipe, né? Desce por aqui, vai para a unidade funcional. Algumas podem vir pelo VPipe, como essa Vector Mask, Vector Store, Vector Pack Store. Então, você tem 2 pipelines aqui dentro. Não é importante entrar no detalhe, o fato é, você tem uma unidade de ponto flutuante, uma unidade vetorial de ponto flutuante, bem construída e extremamente rápida. Tá? E dentro do modelo do conjunto de instruções Intel. Então você não tem que fazer nada além de escrever o seu código, compilar para cá. Algumas considerações sobre a programação dessa placa. Tá? Então, visto o que é o hardware dela, tá? Primeira coisa, para você obter o desempenho máximo, você precisa ter alto grau de paralelismo. Tá? Então você tem 61 vezes 4 threads. Tá? E você tem que ter vetorização também. Tá? Ou seja, as ULAs são vetoriais, você tem 16 ULAs de ponto flutuante de precisão simples. Então, se você não tiver uma conta que é um vetor com 16 posições, você não está usando a máxima capacidade do processador. Então, paralelização é importante, vetorização é importante. Sem isso, você não tem desempenho. Portanto, nem toda aplicação, nem todo código pode ser escrito vetorizado paralelo. Existem códigos, existem aplicações que são necessariamente sequenciais. Tá? Portanto, nem todo programa ele é próprio para a arquitetura. Tá? Então, ele não vai rodar qualquer coisa. O sistema operacional, por exemplo, não vai rodar aqui dentro. Tá? Agora, explodir bomba atômica vai. Tá? Joguinho também. O controle de estoque da padaria nem precisa. Tá? Ele não é um processador regular. Tá? Então, se você colocar código sequencial nele, ele vai até rodar, porque é o mesmo código de instrução, mas ele não vai ser rápido. Tá? Porque o core dele é de 1.1 GHz, é muito mais lento que o core da sua CPU principal, né? Ele não vai usar todas as ULAs, porque a ULA ela não é tão rápida assim, o que você tem, a graça é que você tem 16 dela. Tá? Então ele é especializado para rodar código paralelo, vetorizado. As novas instruções têm registrador de 512 bits, enquanto as instruções regulares, né, do processador regular, elas eram no máximo 256. E ele não é otimizado para execução de código sequencial. Ele não tem execução fora de ordem, não tem especulação, ele é um core em ordem, um core careta num clock lento. Mais algumas considerações. O coprocessador vem com 8 GB de memória, então é bonito, é igual o HD, né? Você compra um HD de 1 TB, formato, na hora que você vê tem 800 GB. Você fica, pô, me afanaram 200 GB, né? É porque 8 GB é o que tem lá, né? Mas ele não consegue te dar tudo, porque ele tem que rodar o seu processador Linux que está rodando dentro dele. Ele tem que usar para transferência entre a memória primária e ele. Então, 7 GB está disponível para você. Tá? Você pode colocar o seu programa em 7 GB dos 8. Agora, 1 GB é usado para transferência interna, é usado como buffer. Você até tem acesso, mas acesso como buffer. Tá? Vai fazer um acesso a disco de dentro do código, né? Vai usar esse 1 GB de memória como cache de disco, etc. Tranquilo? Existe um outro problema aqui, que isso aqui é meio genérico, de computação paralela, e isso é que eu acho que a gente tem que começar a ensinar mais, na disciplina de programação 1, né? Essas são as maldades que nós temos que começar a colocar. Tarefa muito pequena não é boa para rodar no modo offload, né? no mic. Por quê? Porque existe um tempo de transferência, né? Para você rodar uma função lá no mic, a memória do mic é aquela de 8 GB que está lá dentro. Então, para você rodar essa função lá, a função tem que ser copiada para lá. Tá certo? Você roda a função, você vai passar parâmetro, esse parâmetro é muito bonitinho, né? Ah, passou por valor, passou aquela coisinha. Só que agora você tem que copiar pelo barramento PC Express para lá também. Então tem um tempo de copiar. Se o seu dado que você está copiando é um vetor gigante, né? Então vai ter que copiar isso tudo. É lento fazer isso. Tá? Para você ter o máximo de desempenho dessa transferência, é melhor você cuidar do alinhamento. Tá? Então tem que tomar cuidado como é que se organiza o dado na memória, né? Vai ter que ter aqueles structs que tem em campo lá dentro que você não usa para nada, ele só serve para o byte está colocado no endereço que é múltiplo de 64, né? São as maldades que a gente ensina você a resolver o problema. Você resolve o problema da aplicação, mas você não resolve o problema do hardware, né?
Agora a gente tem que resolver dois problemas. Um é o da aplicação e o outro é o problema do hardware, para o hardware funcionar direito. Tá? E tem mais um overhead também de criação de processo, criação de tarefa, porque lá dentro é Linux, vai ter que criar um processo, né? Disparar o processo, vai criar um PID, aquela coisa toda do Linux. Então, se você fizer uma função que roda instantaneamente, ele vai fazer essa coisa toda, tá? Para rodar em nanosegundos e devolver para você. Então, ele vai gastar mais tempo viajando, né? Do que curtindo. O Meira gosta de falar, né? O programa Silvícola, né? A gente sai daqui, vai lá em Uberlândia para comer um hambúrguer e volta, né? Você gastou 16 horas de estrada para ficar meia hora, né? Comendo um hambúrguer. Então, esses são os cuidados que a gente tem que começar a ter em computação paralela, né? A gente tem que focar mais no computador e menos na aplicação. E a arquitetura como um todo não foi projetada para desempenho em código sequencial. Muito embora o argumento ele roda o mesmo código, blá, 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 blá. Se você rodar o mesmo código, vai rodar, mas vai ser lento para burro. Tranquilo? Lento para burro comparado com o Xeon básico lá. E mais uma outra consideração interessante e importante é que o Xeon Phi não é uma GPU. Tá? Então muitas pessoas já se dedicaram a estudar como é que programa para GPU, então tem vários trade-offs, né? Vários chans, né? Várias coisas que a gente vários macetes, né? Que a gente já aprendeu. No Xeon Phi não funciona do mesmo jeito. Tá? Por exemplo, a arquitetura de memória é muito diferente. Tá? A arquitetura de memória da GPU ela é otimizada para você ter acesso concorrente aleatório sem cache por um grande número de threads. Então ele tem uma memória de largura de banda larga, com aquele negócio de interleave, de fazer aquele acesso complicado. Então todos acessam essa memória de uma vez só. Tá? A GPU faz isso. O Xeon Phi não. O Xeon Phi, a arquitetura de memória é orientada a cache tradicional careta coerente. Tá? Não existe o conceito de shared memory que tem na GPU, que todo mundo que programa a GPU sabe que o que você tem que fazer para funcionar na GPU é colocar na shared memory, que é a memóriazinha mais rápida que tem lá dentro. Aqui não existe shared memory. Tá? A memória toda cache é uma memória só única. Então, na verdade, é um modelo mais simples. Você tem que esquecer coisas da GPU para programar bem para o Xeon Phi. Tá? E o conceito de thread e core é bem diferente, né? No Xeon Phi. É mais próximo do conceito tradicional de thread e core. Tá? Thread é um processo, né, que vai rodar no núcleo, e core é um núcleo de processamento. Tá? Na GPU, thread é um negócio bem mais leve, né, e o core é um negócio bem mais limitado do que é um core de verdade. Tá? O core é um SP, é capaz de fazer uma ULA, né, o core de GPU. Tá? E a thread tem custo de escalamento zero, a thread já existe no hardware, então a thread é bem mais grão fino do que é aqui. Então aquela consideração lá atrás que eu falei de tem um custo de disparar e tal, na GPU você não tem esse custo. Então a sua premissa é diferente.